Nosso tema de hoje é a marca da besta. O tema da marca da besta é um dos assuntos mais vitais em todo o livro do Apocalipse. Na verdade, é um dos mais discutidos quando as pessoas começam a discutir o livro do Apocalipse. Elas perguntam: quem é a besta? Qual é a marca da besta? E quanto a um número misterioso 666, a besta é um computador? Na Bélgica, a besta é uma pessoa? A besta é um sistema, alguma organização? Quem é a besta? Qual é a marca da besta? E como posso continuar evitando a marca da besta? O aviso contra adorar a besta é o aviso mais urgente dado no livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia diz no Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Portanto, não importa qual é a marca da besta no livro do Apocalipse, tem algo a ver com o sinal falsificado ou o símbolo contra Jesus. Tem algo a ver com o sistema que prejudica as verdades fundamentais sobre Jesus. Vamos diretamente esta noite ao livro do Apocalipse e deixar que Ele fale por nós, para nós. Não importa a nossa compreensão, não importa nossas ideias anteriores. Olhamos esta noite não os ensinamentos dos homens, olhamos não para os livros que os homens escreveram sobre a marca da besta. Olhamos diretamente para o livro do Apocalipse, o livro dado a nós pela inspiração de Deus, o último livro da Bíblia. E vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. A última mensagem de Deus para ser passada rapidamente para os confins da terra, aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Esta não é uma mensagem escrita rapidamente, esta é uma mensagem que vai para os fins do mundo, para todos os grupos de pessoas, todos os grupos de línguas, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Esta mensagem anuncia que a hora do seu julgamento chegou. Estamos vivendo em uma época especial da história da terra, pouco antes da chegada de Jesus, e na luz da vinda de Jesus, em vista do retorno do Senhor, os anjos dizem no Apocalipse 14, versículos 6 e 7, adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Adorai aquele que fez é o Criador. Portanto, Apocalipse 14, versículo 7, é um apelo para adorarmos ao Criador. O tema central do Apocalipse 14 é a adoração. A Bíblia então descreve um segundo anjo que voa e diz que a Babilônia ou religiões confusas estão caindo. Nos chama das religiões falsificadas, e depois do segundo anjo, a Bíblia descreve um terceiro anjo, diz: um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e aceitar o seu sinal na fronte ou na sua mão, há de beber também o vinho da cólera divina. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Agora notem a diferença em Apocalipse 14, versículo 17. Adorai o Criador. No Apocalipse 14, versículo 9 diz: se alguém adora a besta. Portanto, o tema central no último conflito da terra é sobre o tema da adoração, ou adorando o Criador deste lado, ou adorando a besta deste lado. Este conflito ressalta que existem adorações falsas e verdadeiras que se batem. Portanto, no Apocalipse 14 tem um conflito entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. No Apocalipse 14 tem o conflito entre a verdade e o erro, entre o comando divino de Deus e um substituto dado pelo homem. Portanto, o conflito final, segundo Apocalipse versículo 14, é sobre o tema da adoração. Apocalipse 14, 7 diz: adorai ao Criador. Apocalipse 14, 9 diz: não adorai a besta. Apocalipse 14, 12 descreve pessoas que adoram o Criador, mas não adoram a besta.
No Apocalipse 14, 12 diz, leiam comigo por favor: eis o momento para apelar para a paciência dos santos, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, adorar o Criador tem algo a ver com os mandamentos de Deus. E adorar ao Criador está no centro deste conflito final, este último tema sobre a marca da besta. Esta mensagem é dada por um Deus cujo coração está repleto de amor. É um Deus de amor que avisa suas crianças dos perigos adiante. Deus chama o seu povo para adorar o Criador e guardar seus mandamentos e não adorar a besta nos dias adiante. O Apocalipse representa dois grupos: um grupo que adora o Criador, Apocalipse 14, 7, e um grupo adora a besta, Apocalipse 14, 9. Bem, se todo este conflito é entre o bem e o mal, se todo este tema nesta controvérsia entre Cristo e Satanás, se todo o tema é sobre adoração, isto nos leva a uma pergunta: qual é a base da verdadeira adoração? Porque se podemos aprender o que significa adorar o Criador, se podemos aprender o que significa ter a base da verdadeira adoração, ora, senhoras e senhores, esta noite está claro para vocês que este é um tema importante para o cristianismo, que não é um assunto periférico, que isto não é uma coisa de um lado, que não é uma eletiva compreender, como algum curso na faculdade que seria bom fazer. O anjo voa pelo meio do céu e ele chama homens e mulheres para adorar o Criador. O anjo voa no meio do céu e diz nos últimos dias: não adorem a besta. Já que o tema central é sobre adoração, a verdadeira adoração e a falsa adoração, adoração genuína e adoração falsificada, isso nos leva à pergunta: qual é a base da verdadeira adoração? Apocalipse capítulo 4, versículo 11, descreve a base da verdadeira adoração. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existe e foram criadas. Porque Deus merece nossa adoração? Porque, amigos, porque nós não evoluímos, nós não nascemos por acaso ou por casualidade, nós fomos criados por Deus. Ele falou e foi feito. Embora recentemente o Papa em Roma disse: podem aceitar a evolução tanto como a criação. A Bíblia diz que isso prejudica toda a base da adoração, porque Deus é o Criador. E se realmente eu evoluí, e se Deus foi apenas a primeira causa para dar vida a tudo na terra, então realmente prejudica toda a base da adoração. A Bíblia diz: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e a majestade, porque criaste todas as coisas. Nos ajoelhamos aos seus pés e adoramos, porque Ele deu a vida. Deus nos deu um memorial da verdadeira adoração. Deus nos deu um memorial da verdadeira adoração no coração de sua lei. Deus nos deixou um sinal em sua lei da verdadeira adoração de sua autoridade criadora. Vamos voltar à grande lei de Deus e vamos nos fazer a pergunta: existe um sinal de verdadeira adoração na lei de Deus, que é a verdadeira base, a verdadeira fundação de nossa vida cristã? O quarto mandamento diz: guardai o sábado. Deus diz: guardai, e grande parte do mundo esqueceu. Santifique-o. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Porém, o 7º dia, ou seja, o sábado, é o sábado do Senhor nosso Deus. Por quê? Por que motivo adoramos no sábado? Porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra e o mar. Ora, lembram do Apocalipse 14, diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Portanto, o Apocalipse 14 nos pede para adorar o Criador.
E o Apocalipse 14 diz: o centro do conflito final é sobre a adoração ao Criador. Apocalipse 4 diz que a base de toda adoração é que Deus nos criou. Êxodo 20, nos 10 mandamentos, diz que a maneira como adoramos Deus como Criador e o modo como exaltamos como Criador. O sinal, a bandeira contra a evolução é realmente o sábado. E a Bíblia diz: porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que contém, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. O sábado é a base de toda a verdadeira adoração. O sábado é a base de nosso louvor a Deus. É o sinal de que Deus tem um novo tempo de evolução. É o verdadeiro sinal de Deus. De fato, Ezequiel, o profeta, descreve o sábado como o verdadeiro sinal de Deus. Ezequiel 20:12. Institui para eles os meus sábados como um sinal entre mim e eles, a fim de que reconhecessem que sou eu o Senhor que os santifica. Já que o sábado é um sinal de verdadeira adoração, e já que o sábado está na adoração dos 10 mandamentos, Satanás atacou o sábado. E ao ele atacar o sábado, ele ataca o Criador, ataca aquele que criou o céu e a terra. O sábado é um sinal. Ora, na Bíblia há um outro termo para sinal. Vejam se conseguem descobrir qual é. Romanos 4, versículo 11, leiam comigo. Ele está falando de Abraão e está falando sobre circuncisão. Era um sinal de que os judeus eram o povo de Deus na época do Velho Testamento. Porém, leiam isto comigo. Depois que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que tinha obtido pela fé, portanto podem chamar de sinal ou o quê? Um selo. Portanto, na Bíblia o sábado é um sinal de verdadeira adoração. O sábado é um selo de verdadeira adoração. De fato, em Isaías 8, versículo 16 diz, vamos ler juntos: vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Onde está o selo de Deus? O selo de Deus está no que, amigos? A lei. E o selo de Deus em sua lei é um sinal da verdadeira adoração. E o sinal da verdadeira adoração na lei de Deus é o sábado, que se torna o selo de autoridade de Deus. O selo de Deus está no coração de sua lei. Ora, no Velho Testamento, quando um rei queria autenticar um documento, o rei coloca seu selo sobre este documento. Para aquele documento ser autêntico, precisa conter 3 coisas: o nome do rei, seu título e seu território. Em outras palavras, pode-se dizer, no Novo Testamento, pode-se dizer Herodes, rei de Roma. Portanto, diria Herodes, seu nome, seu título, rei, e seu território, Roma, e seu ambiente. Se estivéssemos falando dos Estados Unidos, nós poderíamos dizer Abraham Lincoln. Este é o nome dele. Presidente é o seu título. E Estados Unidos, que é o seu domínio. Cada selo que autentica um documento tem que ter estas 3 coisas. O sábado é o selo de Deus. Está no coração de sua lei. A sua lei é os 10 mandamentos, porque imaginemos que os mandamentos digam não roubarás. A pergunta lógica é: quem disse não roubarás? Não matarás. Quem disse não matarás? O único mandamento que tem o nome de quem deu o mandamento, o título de quem deu o mandamento e o território de quem deu o mandamento, o selo da lei de Deus é o Senhor nosso Deus. Este é o nome. Ele é o Criador e é o Criador do céu e da terra. Diz isso no sábado, diz guardar o sábado, mantenha o sagrado, porque em 6 dias o Senhor, seu nome, tornou-se Criador, céu, terra e mar. Portanto, o sábado é o símbolo na lei de Deus da verdadeira adoração. Contém seu nome, seu título e seu território. O sábado é o selo de Deus. O selo de Deus está em contraste com a marca de Satanás. Portanto, no livro do Apocalipse tem o sinal de Deus, o sábado. Tem o sábado falsificado, iniciado pela besta. Tem o selo de Deus e uma marca falsificada.
Portanto, tem o selo de Deus, que contém o seu nome, seu título e seu território. E você tem a marca da besta. Estas duas coisas estão opostas uma à outra. No Apocalipse capítulo 7, o livro do Apocalipse fala sobre uma época de grandes problemas. Fala sobre pragas que surgirão antes da vinda de Jesus. Fala sobre os ventos da destruição soprando sobre a terra. O Apocalipse diz na Revelação 7: vi outro anjo subir do Oriente, tendo o quê? O selo de Deus vivo. O sábado representa a lealdade a Deus. O sábado é o sinal externo da obediência a Deus. É o sinal de um coração que está comprometido com Deus. O sábado representa uma estabilização na verdade de Deus. Portanto, não podemos ser movidos. Vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e pôs-se a clamar com que tipo de voz? Retumbante, aos 4 anjos aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. A fronte representa a mente, até cada ser humano ter tido sua chance, cada ser humano ter tido a oportunidade de adorar o Criador, conhecer a verdade de Deus, compreender a diferença entre a verdadeira adoração e a falsa adoração, para compreender a diferença entre o genuíno e o falso, compreender a diferença entre o caminho de Deus e o caminho do homem. A Bíblia diz que Deus falou aos anjos sagrados: segurem os problemas, segurem a destruição. Deus lançou sua mensagem de verdade. Deixe milhares verem via televisão, via rádio, via páginas impressas, via lições da Bíblia, via tecnologia de satélite, que conheçam minha verdade, ó Senhor, que conheçam a verdade sobre a verdadeira adoração, que conheçam a verdade sobre minha lei antes do fim dos tempos. O selo de Deus e a lei de Deus estão ambas na fronte. Imprimirei minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Por que Deus gravaria em nossos corações? Grava em nossos corações para que o amemos, para termos impulsos naturais de fazer o certo. Seu Espírito Santo entra em nossas vidas, ele nos transforma e amamos sua lei, amamos obedecê-lo, porque Jesus disse: tu me amas, guardai meus mandamentos. E o Cristo fez tanto por nós na cruz, nós o amamos, queremos obedecer. Notem que ele diz: eu imprimo minha lei em seu espírito. Antes dizia: o selo estaria na mente. A lei de Deus, o selo de Deus, o sábado de Deus como sinal da obediência por amor colocado em nossos espíritos. Ora, Satanás atacou o sábado, porque o sábado é o selo e o coração da lei de Deus. Portanto, Satanás atacou o sábado. De fato, em Daniel 7, versículo 25, diz que um poder religioso da terra surgira para pensar em mudar a lei de Deus. Portanto, se o tema do conflito final é sobre a criação em oposição à evolução, e se o tema no conflito final tem a ver com adorar ao Criador e amar a Deus tanto que eu obedeço e guardo o sábado como minha bandeira ou sinal de aliança a Ele, pelo meu amor, e se o demônio atacou a lei de Deus e tentou mudá-la, se isso realmente for verdade, então esta questão sobre o sábado e adoração e criação, a marca da besta tem relação com a mudança do sábado. Tem algo a ver com uma adoração falsa ou substituta, ou uma adoração falsificada. Que poder religioso terreno alega que tem a autoridade de mudar a lei de Deus? Existe um poder que alega que tem autoridade para mudar a lei de Deus? Existe esse poder? Existe um poder. Existem declarações históricas, centenas delas, datadas de centenas de anos atrás, nas quais a Igreja Romana declara que tem autoridade de mudar a lei de Deus. Eis apenas um exemplo, que é uma declaração recente, que vem da reitoria de Santa Catarina, no norte de Michigan,
datada de maio de 1995. Eu escolhi esta porque é muito recente. Eu posso citar várias que são bem mais antigas. Esta declaração diz: talvez, e este é o escrito de nosso caro padre católico romano, ele diz: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária, ele está explicando como o sábado foi mudado de sábado para o domingo. Ele diz que talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no primeiro século. O dia sagrado, o sábado, é o que o padre diz, foi mudado de sábado para domingo. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras, mas pelo sentido do próprio poder da igreja. As pessoas, e isso é o que o padre diz, que acham que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam logicamente tornarem-se adventistas do sétimo dia e guardarem o sábado sagrado. Ora, isto é da Igreja Católica de Santa Catarina, um jornal da paróquia de 21 de maio de 95, e sua lógica é impecável. Ele disse: se aceitam que o poder da igreja está acima da Bíblia, então devem guardar o domingo. Se aceitam que a Bíblia é suprema, então devem guardar o sábado e logicamente tornarem-se adventistas do sétimo dia. Acho que é uma lógica muito boa, não acham? Certamente é uma excelente lógica, amigos. Porque, escutem, se aceitam a Bíblia e apenas a Bíblia, e a questão é a criação e o sábado é o símbolo da criação, então logicamente deveríamos seguir fielmente e nos tornarmos adoradores do sábado. O Papa de Roma alega que tem a autoridade de mudar a lei de Deus. Isto veio do coração do próprio Vaticano, o idioma latim, Decretal de Translate Epistola Católica, de onde eu cito: o Papa tem o poder de mudar tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Portanto, a ideia é de que é possível que a igreja ensine, a igreja católica ensine, que Deus deu autoridade ao Papa para mudar a lei. E está claramente colocado. Ora, senhoras e senhores, esta noite não é de modo algum nosso propósito condenar qualquer igreja ou qualquer indivíduo. Eu devo dizer isso. Eu fui criado em um lar adorável católico romano. Eu fui educado por padres e freiras e eu decorei a missa em latim quando garoto. Eu cresci naquele ambiente. Quando tinha 17 anos faltava alguma coisa na minha vida, não tinha certeza do que era. Comecei a estudar a Bíblia. Meu pai me ajudou muito e me direcionou para passagens nas Escrituras. Eu li o livro do Apocalipse e comecei a estudar. Comecei a lutar com estes textos, lutar com o Apocalipse 14, adoração dupla ao Criador, lutar com todo o sistema da verdadeira adoração em oposição à adoração falsa. Tive que me fazer a pergunta no fundo de minha alma. Eu estava me preparando para entrar na faculdade. Eu disse: o que eu quero fazer com o resto da minha vida? Aonde Deus está me guiando? Eu havia pensado em uma época da minha vida na possibilidade de me tornar padre e lutei com estes temas, eram importantes para mim porque era a minha vida. E eu lutei. A adoração do Criador de um lado, a aceitação de um substituto do outro, tem as tradições dos homens deste lado, tem a lei de Deus deste lado. E eu disse: Senhor, o que quer que eu faça? Eu sei que para alguns de vocês é uma luta bem grande, e eu entendo totalmente e me identifico com vocês, sei de onde estão vindo. Mas esta noite, gostaria de pedir que esquecessem suas emoções, porque sei que quando ouvi mensagens como esta pela primeira vez, a primeira coisa que aconteceu comigo foi a criação de uma barreira emocional, e eu disse: não pode ser verdade. Esta noite deixem suas emoções de lado, coloque numa prateleira, diga a si mesmo o que o texto bíblico ensina, o que Deus ensina em sua palavra. Deus talvez estivesse batendo no seu ombro, Deus talvez não estou aqui nessas reuniões por acidente, Deus talvez tenha me guiado. Quais são os temas do conflito final? Adorar o Criador ou adorar a besta?
Quais são os temas? Os temas concentram-se em torno da verdadeira e falsa adoração, o genuíno e o falso. Satanás atacou o selo de Deus, o sábado, a base de toda a adoração. Apocalipse capítulo 13 revela as características identificadoras da besta e depois revela qual é a marca da besta e como pode-se evitá-la. Já comprovamos que a grande questão é realmente a adoração. Agora vou dar 7 pistas para identificar a besta. Mas antes disto, a palavra besta é um pouco animal, não é? Até a palavra é um pouco animal. A palavra besta vem de uma palavra antiga significando animal. E podem compreender isso, não é? Muitos países são identificados por seus símbolos de animais. Por exemplo, a Alemanha tem a águia como um símbolo, não é a verdadeira águia, um tipo refeito de uma águia. E várias nações têm águias. Vocês sabiam que a maioria de nós, ao pensar na Rússia, pensa no urso? Mas um símbolo mais preciso da Rússia, meus amigos russos me dizem, é uma águia de 2 cabeças. Os Estados Unidos, é claro, tem a águia careca como seu símbolo. E sabem, na Noruega tem um leão como um símbolo. Portanto, animais como símbolos de nações datam de muito tempo. Portanto, quando pensa em uma besta, pensa em um animal como um símbolo que Deus dá de uma nação. Ora, Deus descreve esta besta ou este animal, Deus identifica este animal no Apocalipse capítulo 13. Ele diz primeiro, quem é este animal que surge, que no final reforça a marca da besta do animal, que é um símbolo. E Deus dá a você 7 pistas para identificar o poder da besta. Ele diz, eu estava na areia do mar, e o mar nas profecias representam o que, amigos? Representam nações e povos. Isso, representam povos. Estava sobre muitos povos o mar. Apocalipse 17:15 diz a água que viram são os povos e as nações. E vi uma besta surgindo do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E em seus chifres 10 coroas. E sobre suas cabeças um nome. A besta que eu vi era como um leopardo, seus pés como os pés de um urso, sua boca como a boca de um leão. Já vimos este urso antes? Vimos o urso antes? Vimos o leão antes? Vimos o leopardo antes? Se tem comparecido às reuniões desta série, compreendem que um leão era um símbolo em Daniel de que nação, amigos? Babilônia. Um urso era um símbolo em Daniel de que nação? Medo-Pérsia. O leopardo era um símbolo da Grécia. E o dragão era o símbolo de quê? Roma pagã. Certo? Leiam a parte amarela do texto comigo. O dragão deu a ele seu poder, seu trono e grande autoridade. Eis a pista número 1. Quem é a besta no Apocalipse 13? De onde recebe seu poder? O dragão. De quem recebe o trono do governo? O dragão. Então, quem o dragão representa? Roma pagã. Alguém diz, bem, aqui você tem a Babilônia, o leão com asas de águia. Tem a Pérsia, o urso com 3 costelas em sua boca. Tem a Grécia, o leopardo com 4 cabeças e asas. Tem Roma pagã, representada pelo dragão. Mas alguém diz, eu pensei que o dragão era um símbolo de Satanás. Mas Satanás sempre tem que trabalhar através de alguma instituição da terra. Portanto, no Apocalipse 12, versículo 9, identifica o dragão como Satanás. Mas Satanás trabalha através de agentes humanos. Em Apocalipse 12, o dragão, trabalhando através de Roma pagã, tentou destruir Jesus. E lembram, no Apocalipse 12, o dragão tentou matar o Filho do Homem. Foi Roma pagã que tentou matar Jesus. Um oficial romano tentou matar Jesus bebê. Um governador romano condenou Jesus. Um carrasco romano crucificou Jesus. Um emblema selava o sepulcro de Jesus. Um guarda vigiava aquele sepulcro. Portanto, o dragão no Apocalipse 12 representa Satanás trabalhando através da Roma pagã para destruir Jesus. Depois que Roma pagã foi dividida, Roma pagã entregaria seu governo e seu posto de autoridade para alguém. A quem o governo da Roma pagã entregou o posto de autoridade? Professor LaBianca.
O professor de História da Universidade de Roma diz isso: para a sucessão de César veio a sucessão dos pontífices de Roma. Quando Constantino saiu de Roma, ele deu seu trono ao pontífice. Portanto, Constantino viu o Império Romano se desmoronando. Ia levar seu quartel-general para Bizâncio, em Constantinopla. Ele deu o seu trono de governo para o pontífice de Roma. Este é um quadro fantástico, é um dos quadros de Rafael. O Vaticano tem alguns dos quadros mais fantásticos no mundo. Este quadro vem de um livro que foi publicado pela Biblioteca do Vaticano, pode ser comprado no Vaticano, na Itália. É a visão de Constantino, é a história da conversão de Constantino. E está olhando para a cruz, mas todos os soldados romanos estão em volta de Constantino. Se olhar para o extremo direito do quadro, notará um dragão acima da seta sobre um patamar. A imagem do dragão sobre o brasão era um símbolo de Roma. Portanto, Constantino, olhando para o dragão, é um símbolo da Roma pagã, como a águia dos Estados Unidos. E a Bíblia diz: o dragão, Roma pagã, daria ao Papa de Roma ou a esta outra besta o poder, sua autoridade. Ora, este é um dos quadros mais fantásticos, um dos mais magníficos no Vaticano. É Constantino ajoelhado diante do Papa, dando a ele a autoridade em Roma. Se chama a doação de Constantino. E aqui o imperador romano pagão dá ao Papa de Roma a autoridade civil e religiosa. Constantino estava preocupado. Ele precisava tirar seu império de Roma porque estava se desmoronando. Tribos bárbaras estavam descendo e atacando. Senhoras e senhores, pista número 1. Roma pagã daria sua autoridade para alguém. A história claramente demonstra que foi dada a Roma papal. Pista número 2. Este poder, no Apocalipse 13, se tornaria um poder religioso mundial, não um poder político. Apocalipse 13, versículo 8 diz: todos que moram na terra o adorarão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro imolado da fundação do mundo. Todos os que vivem no mundo o adorarão. Um poder universal que inicia a adoração, um poder religioso universal. Novamente, a história testemunha a verdade das profecias do Apocalipse. Ao olharmos estas profecias, pista número 3, torna-se evidente que apenas um poder pode se encaixar neles. Um poder religioso que em um momento dominaria poderes civis. Em outras palavras, nos primeiros séculos, a igreja cresceria de tal maneira e a igreja medieval se tornaria tão poderosa que dominaria o Estado. Apocalipse 13, versículo 7, diz: uma autoridade foi dada a ele sobre cada tribo, língua e nação. Um poder crescendo de Roma pagã que iniciaria a adoração no mundo inteiro. E que quando o poder se expandisse de Roma pagã, teria autoridade sobre as nações. A história nos ensina que a igreja medieval tinha autoridade sobre os reis. Myers, História Geral, página 455. Sob ele foi estipulada a alegação papal de que todos os reis da terra eram apenas vassalos do pontífice romano. Quase todos os reis e príncipes da Europa juraram fidelidade, quer dizer, lealdade ao seu grande Senhor. Roma era novamente a senhora do mundo. A história demonstra que na Idade Média, na Idade Negra, a igreja medieval tinha poder sobre os poderes do Estado de tempos em tempos. E 4, o poder, segundo a Bíblia, teria um poder da blasfêmia. Isto é confuso para alguns. Apocalipse 13, versículo 6 diz: abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. O que é blasfêmia? Algumas pessoas acham que blasfêmia é fechar o punho e sacudir no rosto de Deus. Algumas pessoas acham que blasfêmia é declarar que Deus não existe. Então, mas o que é blasfêmia segundo a Bíblia? Jesus era chamado pelos judeus de
blasfemador. Por que Jesus foi chamado de blasfemador? Certamente ele não era um blasfemador, mas por que eles o chamaram assim? João 10, versículo 33. Os judeus responderam a ele dizendo: não é por causa de uma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia. Porque leiam agora comigo: porque sendo homem te fazes Deus. Portanto, a definição de blasfêmia é quando um homem assume os privilégios e as prerrogativas que são de Deus. Jesus era um blasfemador? Jesus era um blasfemador? Por que não? Jesus era Deus, portanto, poderia exigir os privilégios de Deus, mas qualquer ser humano que assume essa prerrogativa e diz que tem esses privilégios, segundo a Bíblia, é um blasfemador. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. A Bíblia fala do afastamento da verdade, fala sobre um poder que nasce, que senta como Deus no templo de Deus. Este foi o decreto de líderes da igreja medieval antiga e papas. A Bíblia descreve a blasfêmia como assumir qualquer direito ou poder que pertence apenas a Deus. Foi o Papa Leão XIII que ecoou o sentimento de muitos dos líderes da igreja. Ele disse: nós temos sobre esta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Esta pista realmente já encontramos. Mas os fariseus continuam novamente com Jesus, e os fariseus dizem isso em Lucas 5, versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus disse à mulher que havia cometido adultério: seus pecados estão perdoados. Jesus disse a várias pessoas: seus pecados estão perdoados. Os fariseus disseram: isto é blasfêmia, porque apenas Deus pode perdoar os pecados. Quando qualquer padre na terra alega representar Deus no perdão aos pecados, a Bíblia diz claramente: só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5. O Apocalipse é sobre Jesus, Jesus que é nosso Criador. Existe um dia substituto que foi estabelecido para obscurecer a criação. O Apocalipse é sobre Jesus, Jesus é nosso Criador. O Apocalipse é sobre Jesus, Ele é nosso Redentor. Existe apenas um que derramou o seu sangue, não pelos trabalhos das mãos de homens, mas pela graça de Deus. O Apocalipse é sobre Jesus, que é o nosso intercessor. Ele é o nosso pastor. O Apocalipse é sobre Jesus. Ele é o nosso rei que virá. Satanás falsificou um dia substituto para a criação. Satanás falsificou um sistema substituto com trabalhos e penitências e indulgências. Satanás falsificou padres humanos por Jesus. Satanás falsifica toda a ideia da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz: existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, perdoará nossos pecados. Eu agradeço poder me ajoelhar diante de Deus e pedir a Ele, através de Cristo, que me perdoe. Pista número 5. Este seria um poder religioso que reinaria supremo por 1260 anos. O que isso significa? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã. Roma pagã, então, foi dividida de 351 a cerca de 476 DC. Devíamos esperar que Constantino desse autoridade à igreja. Devíamos esperar que a igreja tivesse seu reino oficial dominando alguma época no século V e início do século VI. A Bíblia diz: foi-lhe dada a faculdade de falar intolerâncias e blasfêmias. Foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. O que será que isso significa? Na Bíblia havia 30 dias no mês bíblico e 42 meses. 30 vezes 42 equivale a 1260 anos. 30 dias no mês, 30 vezes 42 equivale a 1260, porque a Bíblia diz, Ezequiel 4, versículo 6, leiam comigo: cada dia que te concedo corresponde a um ano. Portanto, na profecia da Bíblia, um dia profético equivale ao quê? A um ano. Portanto, o poder da besta ou a igreja
reinaria suprema por aproximadamente 1260 anos. A supremacia legalmente reconhecida do Papa começou em 538 DC. Isto aconteceu quando o decreto do imperador Justiniano tornou o bispo de Roma chefe de todas as igrejas e o definidor da doutrina e corretor dos hereges. Portanto, em 538 DC, esse período de 1260 anos realmente começou. De fato, na História da Igreja Cristã, volume 3, página 327, diz: Vigílio chegou à cadeira papal, ele era o Papa, em 538 DC, sob a proteção militar de Belisário, era o general de Justiniano. Portanto, a história é clara sobre esta união Estado-Igreja. Começou em 538 DC e iria até 1798 DC. A Bíblia diz que durante este tempo a Igreja e o Estado estariam unidos. Foi-lhe dado a ele fazer a guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações. Apocalipse 3, versículo 7. Durante esta época, a união Igreja-Estado perseguiria na Idade Média aqueles que não concordavam. A história está repleta de histórias daqueles queimados nas fogueiras, a história daqueles que sofreram por sua fé. Este é um fato histórico de que a Idade Média realmente aconteceu. Mas a Bíblia diz: e eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida. No final dos 1260 anos, o poder papal sofreria um golpe mortal. Em 1798, ele, Berthier, era o general de Napoleão. Napoleão olhou para o sul e viu um rival no Papa de Roma. Então a Bíblia diz que sofreria um golpe mortal. A Enciclopédia Britânica, edição de 1941, diz: em 1798, ele, Berthier, entrou em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. Houve um golpe mortal que foi desferido. Apocalipse 13, versículos 9 e 10. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura prender será preso. Assim, o poder papal, esta figura animal que descrevia o poder do Papa. A Bíblia diz que o Papa seria preso. Quem matar pela espada será morto. Berthier chegou em 1798, prendeu o Papa, o levou para a França e, historicamente, exatamente naquele ano, o Papa morreu no cativeiro. Pista 6. O ferimento mortal seria curado. Apocalipse 13, versículo 3. Eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida, e seu ferimento mortal foi curado. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Portanto, o ferimento mortal após 1798, algum tempo depois deste período de tempo, seria curado. Em 1929, notem o San Francisco Chronicle, eis a manchete: Mussolini e Gaspari assinam pacto histórico. Notem como o artigo foi escrito. Lembram do que a Bíblia diz? O ferimento mortal seria o que, amigos? Curado. A questão romana, estou citando o San Francisco Chronicle, a questão romana seria uma coisa do passado e o Vaticano estava em paz com a Itália, afixando os autógrafos ao documento memorável, curando o ferimento. O que a Bíblia diz que o ferimento mortal seria? O que? Curado. E citando fonte de notícias, diz: curando o ferimento. Extrema cordialidade foi demonstrada dos dois lados. Crônica, 11 de fevereiro de 1929. O que a Bíblia previu? Previu que o poder papal dominaria de 538 a 1798. Isto aconteceu. Previu que o Papa ficaria no cativeiro em 1798 e ficou. Previu que morreria no cativeiro e ele morreu. Aquele ferimento mortal seria curado e foi. Previu que após isso, que todo o mundo novamente se maravilharia com este poder religioso. Previu que o papado cresceria em proeminência e poder no fim dos tempos. Pista número 7. Proeminência mundial no fim dos tempos. A Bíblia é clara. O mundo inteiro admiraria.
Em outras palavras, este sistema novamente teria proeminência mundial. Se vocês têm acompanhado os noticiários, esta profecia se realizou. Realmente, o sistema papal, na verdade, cresceu e ganhou influência mundial, prestígio e proeminência. No livro do Apocalipse, a Bíblia ensina que a questão central nos últimos dias é a adoração. Apocalipse capítulo 13, versículo 18 diz: eis aqui a sabedoria, quem tiver inteligência calcule o número da besta, porque é número de um homem e esse número é 666. O que este número 666 significa? Lembram que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? No livro do Apocalipse, a besta é um símbolo de um poder político religioso. E o número 666 é um símbolo. Por todo o Apocalipse, o número 7 representa a perfeição e inteireza. Tem todo o âmbito da história cristã mencionado nas 7 igrejas do Apocalipse, ou os 7 selos do Apocalipse. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Portanto, 7 é sempre um número da perfeição. Representa a obediência, representa a lei de Deus, representa a verdade de Deus e a palavra de Deus. 6, por outro lado, representa a imperfeição, representa o caminho do homem, representa um sistema falso. A besta representa um sistema religioso falso, com a autoridade humana e não a autoridade de Cristo, com as tradições humanas sobre a palavra de Deus, com uma lei substituta para os mandamentos de Deus, com um sábado falso sobre o verdadeiro sábado. Então, qual é a marca da besta? Qual é a marca da autoridade papal religiosa da igreja medieval? A própria igreja alega que a marca, qual é especificamente a marca da besta? Ora, a marca da besta deve ser o sinal da autoridade da igreja romana e deve ter alguma coisa a ver com adorar, já que estamos falando em adorar o Criador e adorar a besta. Também deve estar relacionado aos mandamentos, porque como a verdadeira adoração no sábado é encontrada no coração da lei de Deus, a marca da besta deve estar relacionada com o oposto do sábado, o oposto da verdadeira adoração, o oposto dos mandamentos de Deus. Então, notem, algumas pessoas dizem, a marca da besta, isso é literal, é como um 666 tatuado na sua fronte. Ora, amigos, escutem, em Apocalipse 13 temos uma fera simbólica, a igreja medieval, temos uma imagem simbólica da besta, temos um nome simbólico, temos um número simbólico, 666, há um selo simbólico, não é um selo literal na sua fronte, é aceitar Deus como o Criador, compreendendo que a base da controvérsia entre o bem e o mal é a adoração, e nos leva de volta à obediência, a guardar os mandamentos de Deus. Portanto, se o selo é simbólico, a marca deve ser o oposto do selo e o que deve ser simbólico. Lembram que olhamos Daniel capítulo 7 e em Daniel 7 o leão representava a Babilônia? No Apocalipse 13 temos um leão. O segundo estágio era um urso, Medo-Pérsia. No Apocalipse 13 temos um urso. Em Daniel 7 temos um leopardo representando a Grécia. No Apocalipse 13 temos um leopardo. Em Daniel 7 tem uma besta como um dragão de dentes de ferro. No Apocalipse 13 o dragão Roma pagã dá a esta igreja o poder de Estado, sua autoridade. Em Daniel 7 tem 10 chifres. Em Apocalipse 13 a besta tem quantos chifres, amigos? Número 5, 10 chifres. Em Daniel 7, o pequeno chifre diz grandes coisas. No Apocalipse 13, a besta diz blasfêmias. Em Daniel 7, a igreja medieval dominou por 1260 dias ou anos. No Apocalipse 13, a igreja medieval reina por quanto tempo? 42 meses. E aqui se torna fascinante. Você tem todos esses paralelos nos dois livros. Olhem, em Daniel 7, o pequeno chifre muda a lei. No Apocalipse 13, ele possui a marca da besta. É tão lógico. A questão é adoração. A questão está relacionada com a lei de Deus. A marca da besta está relacionada com a mudança na lei de Deus. E está relacionada com o sinal da autoridade papal. E
e está relacionada com a questão da adoração. O que a igreja papal em si alega que é o sinal de sua autoridade? Vamos voltar aos escritos de um católico romano. Lembram o que Daniel disse, que haveria tentativas de mudar a própria lei de Deus? Ora, um associado de Cardeal Gibbons escreveu numa carta em 28 de outubro de 1895, em resposta a uma pergunta de um questionário que dizia: a igreja mudou o sábado? Agora olhem isso, o ponto crítico. É claro que a igreja católica alega que a mudança foi ato dela, ou seja, a mudança do sábado para o domingo. É ato, é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. A própria igreja diz que a mudança de sábado para domingo é uma marca de sua autoridade, é uma marca de seu poder. O registro católico, em 1º de setembro de 1923, estava respondendo a esta mesma pergunta e disse: domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observação do sábado é prova deste fato. Estão vendo quais são as questões, senhoras e senhores? A questão nos dias finais é sobre a adoração, a verdadeira adoração ou a falsa adoração. Adoração no verdadeiro sábado ou aceitando um sábado falso. Eu vou ser bem claro. Alguém tem a marca da besta hoje? A marca da besta é a marca da autoridade papal na alteração do sábado, o 7º dia, para domingo, o 1º dia. Mas ninguém tem a marca da besta hoje. Até a questão surgir diante das massas e até a igreja e o Estado se unirem reforçando o sábado falso, ninguém receberá a marca da besta. Ninguém receberá a marca da besta até a legislação religiosa ser passada reforçando o sábado substituto. Vocês dizem, espera um pouco, o Apocalipse realmente ensina que nossa liberdade histórica será destruída? O Apocalipse realmente ensina que em um tempo de crise, tornados, terremotos, incêndios, inundações, conflitos, guerras, disputas, numa época quando chegamos ao fundo da economia, o livro do Apocalipse ensina que haverá um renascimento religioso falso da união das igrejas sob os auspícios da igreja medieval, e um sábado falso será forçado? Notem o que o Apocalipse ensina, o que nos reserva o futuro. Que questão está relacionada com a próxima crise no futuro? O que realmente a Bíblia diz? A Bíblia diz que haverá uma reunião de religiosos tentando unir a igreja e o Estado. E diz, ele causa tudo, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para receberem uma marca sobre sua mão direita ou sobre suas frontes. O que significa uma marca sobre a mão direita ou sobre sua fronte? A fronte é um símbolo da mente, portanto, ou está intelectualmente convencido em sua mente, ou a mão é um símbolo de força ou coerção, portanto, as pessoas intelectualmente aceitam a união Estado-Igreja e a lei falsa, ou são forçadas a aceitarem que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. A questão é a adoração. A questão é a verdadeira e a falsa adoração. Assim chegamos à própria lei de Deus, exatamente o que torna Deus, Deus, o fato de que Ele nos criou. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da besta, de modo que essa imagem se pudesse falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Fosse o quê? Isso, morto. Realmente, uma união dos poderes Estado-Igreja. Realmente, nossa liberdade histórica será desafiada, mas Deus tem um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que dizem para mim, é a Bíblia, é apenas a Bíblia. Deus terá um grupo de pessoas que dirá para mim, é a palavra de Deus. Não quero mais as tradições dos homens. Na época de Pedro, os líderes religiosos se uniram com os poderes do Estado romano
E na época de Pedro, quando os líderes religiosos se uniram com os poderes do Estado romano, Pedro foi jogado na prisão. Negaram a Pedro o privilégio de pregar a verdade. E isto foi o que Pedro disse, leiam comigo por favor. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disse: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Devemos obedecer o quê? A Deus e não aos homens. Eis a questão, amigos. Neste lado, as tradições dos homens. Deste lado, os mandamentos de Deus. Deste lado, um comando divino. No lado oposto, um substituto. Nos dias finais da história da terra, Deus chega a você esta noite. Eu sei que para muitos isto é novo. Eu sei que para muitos de vocês nunca compreenderam estas questões antes. Sei da luta que pode acontecer em seus corações. Sei do conflito que podem enfrentar quando pensam em fazer uma mudança. Mas esta noite Cristo diz a você tão silenciosamente, tão mansamente, Ele diz a você tão carinhosamente: meu filho, esta é uma mensagem de amor. Sabe, se eu tivesse um filhinho e ele fosse passear, um garoto de 10, 11 anos, ele fosse caminhar atrás da minha casa, e havia uma trilha inclinada e tortuosa, e quando descesse essa trilha, se soubesse que a ponte estivesse destruída, se soubesse que ele viria por aquela trilha, eu diria: filho, cuidado, a ponte foi destruída. Com amor, Deus diz: a ponte foi destruída. O homem destruiu o verdadeiro sábado, o sinal da criação. Deus diz: a questão é adoração. Deus diz: um poder político religioso mudou o sábado. Deus diz: isso é mais do que uma questão de dias, é uma questão de autoridade, é uma questão de lealdade, é uma questão de obediência, é uma questão de um conflito enorme entre o bem e o mal, um conflito entre Cristo e Satanás. Que diferença faz, você pode dizer? No jardim do Éden, Satanás disse a Eva: que diferença faz? Coma a fruta. E ela perdeu o Éden. E nos dias de Israel, Deus diz: que diferença pode fazer? Homens caíram 6 dias, mas alguns foram se reunir no 7º e perderam a vida. Que diferença isso faz? Obediência. Deus disse para Asa: Asa, tem um arco com os mandamentos, não toque. E ele começou a tremer. E Asa, desafiando, correu e tocou. Que diferença isso faz? Isso é entre você e Deus. Amigo, é a atitude do coração que Deus quer. Os mandamentos de Deus fazem diferença. A adoração faz diferença. E Cristo diz para você hoje: aceite a verdadeira adoração. Fuja da adoração falsa. Porque em breve a igreja e o Estado se unirão. Logo haverá movimentos de pés para prejudicarem nossa liberdade. E Deus diz: tome sua decisão agora. Como Jeremias disse: se eu correr com meus homens e se eles cansarem, como enfrentaremos com cavalos? Deus diz hoje: tome sua decisão e siga-me. Deus diz hoje: dê um passo e me siga. Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Deus conhece todos os nomes. Ele conhece todos os corações. Conhece a luta que está tendo para tomar esta decisão. A luta em sua família, com seu marido ou sua esposa. A luta em sua vila. A luta em sua cidade. A luta na sua comunidade.
Mas estamos vivendo os últimos dias. E Jesus é maior do que esta luta. Jesus é mais forte do que o conflito. E o poder de Jesus é seu esta noite. Vamos orar. Ó Senhor, o Apocalipse nos ensina que és o Criador, que és o Redentor e és o maior Pai e nosso Rei que virá. Tudo o que podemos fazer esta noite é nos ajoelharmos e adorarmos a Ti e louvar-te como Criador de todo o universo. Esta noite ouvimos o Teu chamado, aceitamos o Teu convite para louvá-lo e adorá-lo e guardar verdadeiro sábado. Fugimos da tradição, fugimos dos ensinamentos dos homens, chegamos à Tua palavra, em nome de Cristo. Amém.